falar, nós estamos nesse período aí de falar sobre os 5 solas da igreja, falando sobre a reforma da igreja. Normalmente nós falávamos no mês de outubro, nós vamos antecipando para esse mês de setembro. Na quinta-feira passada eu falei sobre somente Cristo, mas hoje nós chamamos o Lucas Desidério. Vem cá, Lucas. Dispensa comentários, porque ele, criado na igreja, hoje ele está servindo lá na igreja da Taquara com o pastor André, senão ele já ficou noivo? Não. Ele não ficou noivo, mas namora a filha do pastor André, ela de Taquara. Mas sou suspeito de falar dele, porque ele foi bebezinho, eu consagrei ele ao Senhor. Então, vendo ele aqui, homem agora pregando, para mim, como pastor, é um privilégio. Eu peguei toda a etapa, né? Criança, bebezinho, no colo, depois cresceu, barbudo, né? Gordo, gordo tua conta. Então, para o pastor é um privilégio, né? O pastor que pega uma criança, consagra a criança, depois vê a criança, né? Como tem aqui na igreja de João Pedro, tem muitos aí, né? Meninas também que foram bebês. Então, é um privilégio para o pastor, né? E eu me sinto honrado, sabe? Receber o irmão aqui, ter o irmão, até porque a tua família está aqui na igreja, o diácono. Cadê o diácono Andel? Está trabalhando? A Jane está aí. Cadê o Daniel? O Daniel não veio também? Cadê a família? Claro, foi. Cadê o Daniel? O Daniel está ali, ó. Então, o Daniel está ali. E é um privilégio, tá? Fica à vontade, né? Eu venho receber. Pode ser bom. Som. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Para mim é um grande privilégio estar em casa. Como o pastor falou, nasci aqui nessa igreja. Costumo brincar, né? Só não nasci aqui porque no dia que eu nasci não tinha culto. Mas nasci aqui fui criado, aqui, olha, estou olhando um monte de gente assim, e trabalho para alguns. Estava falando com o Marcelo, né, que veio o Davi no colo, e aí eu falei, poxa, Marcelo, eu ouço um monte de irmãos falando assim, Lucas, quando tu era pequeno, eu não aguentava ficar 2 minutos com você, que você era pesado. Aí peguei o Davi, né, estava lembrando disso, que alguns falam aqui. Mas glória a Deus por tudo, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Pastor Levi, falo, né, tudo que eu aprendi com o pastor Levi, foram 24 anos aqui, 23 anos aqui. Aprovo o Senhor, agora eu estou servindo na igreja da Taquara, mas continuamos na mesma denominação, a mesma igreja, então um só corpo, um só Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Que diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como também está escrito: não há um justo sequer. E não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem
na lei o que diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por temor de Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista que a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante fé o circunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Senhor, somos gratos, Pai, pela Tua palavra aqui lida. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar reunidos em Teu nome. Que o Senhor anule a mim neste local, Pai, que Tua voz fale aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações, e que o Senhor mantenha cativa a Ti as nossas mentes, Pai, para que nada nos distraia da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Como todos sabem, o pastor Rido falou, o tema do nosso culto hoje, da nossa conversa, vamos dizer assim, é o sola gratia, ou então somente a graça. Isso porque nós estamos comemorando já falou os 500 anos. Estamos comemorando os 504 anos da Reforma Protestante. Algo que aconteceu lá em 1517. Mas Lucas, o que isso tem a ver com os nossos dias? O que é somente a graça que nós estamos falando? Antes de entrarmos propriamente nesse assunto, eu quero falar um pouco aqui sobre o contexto aqui da carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, Paulo escreve essas cartas aos irmãos da igreja em Roma devido à sua viagem missionária. Ele havia terminado o seu trabalho na parte leste do Império Romano e ele queria ir para Roma. Então, ele tem a sua carta aos irmãos para ele estar informando o que estava acontecendo com ele em viagem, mas também o que ele pretendia fazer. Tanto que quando a gente vai olhando aqui, a gente vai vendo que ele tem, ao longo de toda a carta, a gente vai vendo ali Paulo contando diversos acontecimentos com ele. E a carta de Paulo aos Romanos se trata de uma revelação da justiça de Deus para a igreja. E a revelação no Evangelho, porque já havia a revelação pela lei. O Antigo Testamento ele já tinha sido todo... eles tinham acesso ali às letras da lei, a lei mosaica, enfim. Só que Paulo, em Cristo, ele traz um entendimento de justiça de um modo especial. Em que sentido? Uma justiça que julga, ou seja, Deus não deixa impune os pecados. A gente vê Paulo falando que Deus não deixaria impune os pecados, mas também uma justiça que salva e que perdoa. Tudo isso foi feito na cruz de Cristo. Ainda, Paulo ele continua ensinando a igreja sobre a salvação, dizendo agora que a salvação ela não abrange mais a judeus, porque tinha aquela guerra cultural de judeus e gentios, tanto que para que os apóstolos mesmo pudessem se libertar disso,
O próprio Senhor fala com Pedro, né, naquela passagem, quando Pedro ele sonha com alimentos impuros, e o Senhor fala para ele: olha, coma isso, e aí Pedro, jamais, Senhor, enfim. E aí no final Pedro entende que aquilo é Deus falando com ele, o próprio Senhor fala com ele que não amaldiçoe aquilo que eu purifiquei. E aí nesse sentido ainda, em todo esse contexto, a gente vê a mão do Senhor trazendo sobre a igreja esse fim de uma divisão, né? Mostrando que o Senhor é Deus de judeus e gentios. Paulo escreve essa carta. E ainda Paulo, ele tem uma outra finalidade, que eu acho que é a finalidade maior da carta, é deixar claro que Deus planejou toda a história para louvor e glória do seu santo nome. Você pode dar um amém por isso? Pode dar uma glória a Deus por isso? A gente vê que Deus, desde a antiguidade, através dos escritos de Paulo, e você pegar a Bíblia de capa a capa, você vê Deus governando todas as coisas. E aí, entrando propriamente no tema, no sola gratia, no somente a graça, a gente também tem que entender um pouco o que foi essa reforma protestante, o que isso tem a ver conosco. A reforma ela teve como base algumas teses, ou 95 teses pregadas por Lutero na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E dessas teses, desses entendimentos, dessas resoluções, 5 se destacam. A gente pode resumir tudo isso em 5, que são o que a gente está falando: somente Cristo, somente graça, somente a fé, somente a Escritura e glória somente a Deus. Mas por que isso acontece? Por que o nosso irmão Lutero ele chega a esse ponto? Porque a igreja ela estava se desviando do caminho ao qual Cristo tinha instituído através dos apóstolos. Quando Jesus ascende aos céus, quando Jesus retorna para o Pai, ele deixa o ensinamento aos apóstolos, que vão repassando isso. Só que, em um certo tempo, a igreja começa a se desviar do caminho. Até então só havia uma igreja. E alguns irmãos, antes de Lutero, já haviam percebido isso, mas aprove o Senhor que fosse, na época de Lutero, que esse retorno às Escrituras acontecesse. Esse foi o principal da reforma protestante: retornar para aquilo que Cristo tinha deixado. Ou seja, Lutero ele é usado para que a igreja volte a ser igreja, voltasse a ser igreja. Só que isso causa uma divisão. Sem noção, tinha todo tipo de confusão. Uma dessas confusões atreladas à resposta de Lutero dá essa resposta da salvação somente pela graça, porque, por exemplo, alguns da igreja naquela época, alguns membros da igreja romana naquela época, católica apostólica romana, eles alegavam que era possível ter um lugar junto a Cristo, um local especial, pelas próprias obras, ou então por conta do que, olha, de quem você é devoto? De santo tal? O que esse santo fez na terra? Foram boas obras? Então essas obras vão ser acreditadas a você, e por isso você vai ter um local ao lado de Jesus. Ou então, o dinheiro. Se você pagasse uma indulgência, você tinha aquilo, e eles vendiam como se fosse a passagem, o passaporte para o céu. Só que Lutero, ele vendo tudo isso, ele começa a ler a Escritura, e ele lê Romanos, e ele vai lendo tudo aquilo, e algo chama a atenção dele quando ele começa a olhar pela justificação em Cristo Jesus. E aí, voltando ao texto, a gente vê o apóstolo Paulo, aqui já nos versículos 10, ele diz, como está escrito, ele começa a citar alguns salmos. Ele cita o Salmo 14, ele cita o Salmo 36, quando ele diz que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E o intuito de Paulo, nesse texto, é deixar claro que todos são pecadores, mas também é preparar o terreno para trazer a boa notícia. Sabe aquela coisa, você quer ouvir qual notícia primeiro, a boa ou a ruim? Paulo ele traz a notícia ruim primeiro, para mostrar a notícia boa logo após. E mais, ele afirma que só há uma condição de você chegar até
esse perdão, até essa graça, até obter outra condição. Ele vai dizer também em Efésios que nós éramos inimigos. Ele vai dizer por todas as suas cartas que nós tínhamos uma condição antes de Cristo e com Cristo nós temos uma outra condição. Ou seja, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas o Senhor em Cristo Jesus, Ele nos salvou. E aí a gente cantou aqui, né? Eu não mereço tanta graça, um louvor lindíssimo. E é verdade, nós não merecíamos e nós não podemos fazer nada para pagar esse presente que o Senhor nos deu. Como por exemplo, se você voltar ao texto, você vai ver Paulo falando assim no versículo 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, ou seja, todos se desviaram. Ele começa a trazer, a rasgar, a mostrar a perversidão do coração humano. Paulo, ele nos mostra aqui que nós, seres humanos, sem Cristo, somos capazes das piores coisas possíveis nesse mundo. Paulo, ele começa a mostrar que ele fala: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, ele citando, né, o salmista, e ele começa a relembrar isso, para quê? Para mostrar: olha, nós, após o pecado no Éden, após a queda, após o que o Adão, o primeiro Adão, vamos dizer assim, que o segundo Adão é Cristo Jesus, o primeiro Adão, lá em Adão, quando tudo se perde, a partir desse momento, você e eu somos capazes, em nossa carnalidade, de fazer qualquer coisa horrível contra Deus. Quando ele fala que todos somos pecadores, ele está dizendo que todos somos capazes de fazermos coisas que desagradam ao nosso Senhor. Só que Paulo também ele mostra outro caminho. E a partir do versículo, ele vem falando no versículo 19, a partir da lei. E por que Paulo fala muito da lei e da graça? Ele faz esse paralelo de lei e graça. Porque na lei mostrava tudo aquilo que nós não deveríamos fazer e aquilo que deveríamos fazer. Deus dá a Moisés a lei mosaica, como ficou conhecido, principalmente a lei dos 10 mandamentos, para que nós possamos entender, para que o povo de Deus pudesse entender naquele momento o que Deus queria daquele povo. E aí Paulo, ele começa a usar isso e fazendo ele começa a abranger, ele começa a fazer aquilo que Jesus deixou. Por exemplo, quando Jesus fala que se apenas olhasse para a mulher do próximo já estaria pecando. Ou seja, ele diz que não somente está restrito à lei, mas ele começa a expandir isso. E a gente começa a entender toda a nossa condição. E qual era a nossa condição, meus irmãos? Antes de Cristo Jesus. Talvez você possa pensar agora quem você era antes do seu encontro com Cristo. Quem você era na sua vida passada, antes de passar pelo tanque batismal. Quem você era antes de morrer para o mundo e reviver para Deus. E isso é o que Paulo nos traz. Paulo começa a falar que a partir do versículo 21, que sem lei se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pelas leis e pelos profetas. Ou seja, sem a lei, agora em Cristo Jesus, não abolindo a lei, mas cumprindo toda a lei para que pudéssemos andar nela sem o peso do pecado, em Cristo, pelo testemunho da própria lei e dos profetas, não há mais distinção. A justiça de Deus, como nós falamos, há um duplo entendimento de punição e perdão, julgamento e absolvição. Ela não é mais restrita a um só povo. Lá em João vai falar: mas a todos veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E essa hoje é a minha e a sua condição.
se você entendeu quem Deus é em sua vida, se você entendeu o que Cristo fez em sua vida, hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Agora, se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você ainda vaga por esse mundo, como certo dia eu vi o pastor Natanael falando, um morto-vivo, um bom morto, ou seja, ainda não encontrou com Cristo, mas eu não mato, eu nunca roubei ninguém, eu sou uma boa pessoa, enfim, se você ainda não teve um encontro com Cristo, você ainda precisa olhar para aquilo que Ele tem para a sua vida. E o que é a graça? A gente fala tanto de graça, canta sobre a graça, ouve pregações sobre a graça, conversa sobre essa graça de Deus, mas às vezes a gente não tem um entendimento pleno daquilo que é a graça de Deus. Um resumo da graça pode-se dizer que ela é um favor não merecido, ou um favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos, mas recebemos assim mesmo. E a doutrina cristã, ela vai trazer dois tipos de graça. Primeiro, ela traz a graça comum. O que é a graça comum? É um chamado externo, geral, universal. É o chamado a todos os seres humanos, para que possam se arrepender e se voltar ao Senhor, abandonar o pecado e se voltar ao Senhor. Por exemplo, quando a gente vê Jesus falando assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou então quando Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Ou então quando Jesus começa a falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é Jesus deixando claro qual é o caminho. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê também que os céus, eles proclamam a glória do Senhor. A gente olha para um pássaro sobrevoando o céu e a gente fala, nossa, o que é isso? É um milagre. É a mão do Senhor. Isso se chama graça comum, ou seja, o Senhor, Ele se mostra a todos os seres humanos. Só que a tradição da igreja também vai nos mostrar outro tipo de graça, que vai além da graça comum, que é a graça específica. Ou seja, é um chamado interno, específico, eficaz, que faz o convite, mas nos leva a receber esse convite. Eu tenho certeza que algum dia de sua vida, você às vezes estava na igreja, ou estava em casa, ou em algum outro lugar, você entendeu no seu coração que o caminho para a sua vida era Jesus. Isso não veio de você, isso é a graça do Senhor. Isso é o chamado de Deus interno, ou seja, dentro do seu coração, que não só fez o convite a você, mas nos levou a aceitar esse convite. Porque quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que não há como, por nossas próprias pernas, chegarmos até Deus. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia rapidamente em João 6,37. O livro de João, capítulo 6. Jesus, ele diz, vinde, todos vós estáis cansados, já falamos, sobrecarregados vos aliviarei. Jesus, ele chama a beber da água da vida que é Ele. E quando a gente olha para esse versículo 37 do capítulo 6 de João, o que Jesus está falando? Você pode ler comigo? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Quando a gente olha para isso, Jesus falando que todo que vem, Ele não vai rejeitar, e pelo contrário, de modo nenhum lançará fora. É a gente olhando e lembrando que não conseguimos chegar pelas nossas próprias pernas, mas todo o mérito da nossa salvação é do nosso Senhor Jesus. E é isso que a reforma vem trazer para a igreja, vem trazer de volta aquilo que Jesus ensinou. Ou seja, ela vem falar assim, olha, estão dizendo para você que você precisa
fazer boas obras, você precisa dar dinheiro, trazendo para os nossos dias. Tem muitos que dizem, olha, para você ter uma boa vida em Cristo, você tem que dar dinheiro, tem que pagar não sei o quê, tem que comprar a rosa, o sal, a água e sei lá mais o quê. Senão você não tem vida em Cristo, senão a sua vida não vai ser abençoada e tudo mais. Ou então você tem que fazer isso e começa a colocar um monte de peso sobre as nossas costas que o próprio Cristo não coloca. Porque quando a gente olha para a Bíblia, e Deus usa irmãos nossos para isso retornar à igreja, a gente vê o Senhor falando que a nossa salvação é mérito dele. Agora, o que isso gera em nosso coração? Quando você ouve assim, quando a gente olha para alguns textos de Paulo, ele falando que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, ele falando que nós somos salvos porque Deus nos chamou. A gente olha para o texto e vê que a nossa justificação, até o tema aí da partir do versículo 21 é a justificação pela fé em Cristo, em Jesus Cristo. A sociedade bíblica coloca isso. E a gente chega no versículo 23, que diz, de Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa é a condição que nós precisamos entender. Creio que estamos em Cristo. Creio que o Senhor já nos chamou. Mas se você, no seu coração, ainda não entendeu isso, ou então se por algum motivo você está naquele momento de dúvida, está naquele momento de se afastar do Senhor, você pode entender isso aqui, que não foi só você, foram todos que pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Paulo nos traz uma boa notícia, versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Jesus Cristo, que é em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, não tem como a gente não se maravilhar em Cristo Jesus. A gente olhar e ver que nós éramos... Hoje nossa família teve uma... Até por isso, pastor, meu pai não veio. Nossa família teve uma perda, um tio que o Senhor recolheu para si. E aí eu estava lá no sepultamento do meu tio, e aí um senhor cheio de vida, alegre, sabe? Brincava com todo mundo, fazia piada, aí você ia lá na casa dele, estava sempre com aquela boinazinha que o pastor ele também vez quando usa, sempre com aquilo, eu nunca vi. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi ele sem aquilo. Sempre com aquilo, rindo para todo mundo, brincando. E aí hoje ele estava lá deitado. Aí eu olhei para ele, e você começa a pensar, caramba, quando a palavra diz que estávamos mortos, quando Paulo diz que todos pecaram, essa era a nossa condição. E aí minha tia, coitada, triste, a esposa dele chorando. Eu tenho certeza que se ela pudesse, ela faria ele voltar à vida. Só que como ser humano não dá. E essa é a nossa condição. E a palavra do Senhor diz que um dia nós voltaremos para o pó. Mas a nossa condição espiritual ela é revertida mediante a redenção que é em Jesus, como Paulo vai dizer. E nós estamos nessa condição. O Senhor nos chamou e não só nos chamou. Ele nos fez retornar à vida, assim como Jesus faz com Lázaro. Ele diz, Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus faz um convite a Lázaro, vem para fora. E Lázaro, ele só pode atender a esse convite, porque o próprio Senhor faz ressuscitar depois de 4 dias. Então essa é a nossa condição sem Cristo, mortos. Ou, repito, pastor Natanael, um bom morto, no máximo, dá para nós sermos. Você pode ser o melhor filho, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe. Nós podemos ser o melhor que pudermos nessa terra. Ainda assim, não passaremos de seres humanos pecadores. Só há um jeito
de retornarmos à nossa amizade com Cristo, de sermos chamados filhos, de atendermos à salvação, é entender que Cristo nos justificou gratuitamente por sua graça. E qual é a nossa responsabilidade nisso? É atender esse chamado pela fé. Às vezes nós nos pegamos em pensamentos de falta de fé. Isso é normal na vida do crente. Momentos, às vezes, de dificuldades, às vezes a gente pode esmorecer um pouco. Mas se tem uma coisa que a gente aprende ao longo da nossa vida, é pedir fé ao Senhor. É pedir que Ele renove a nossa fé. O pastor, ele sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre ouvi o pastor falando isso. Que o Senhor renove o nosso ânimo, renove a nossa fé. E essa deve ser a nossa oração todos os dias. Porque é somente pela fé que nós entendemos essa graça. Nós não vemos, é algo que não vemos. Nós não estamos com os nossos irmãos vendo o próprio Cristo em carne e osso. Mas pela fé nós entendemos a obra dele na cruz. O que nos foi passado, e isso é vivo em nossa mente, em nossos corações. E quando olhamos para a graça de Deus, através de Jesus Cristo, que nos é revelada pelo Espírito Santo, nós precisamos dar um maior valor em nossa vida. Só que, geralmente, isso não é o que acontece. A gente que vive em igreja, né, a gente, quantas e quantas vezes coisas começam com todo vapor, vamos começar uma turma de tal coisa, um curso tal. Aí os pastores falam assim, não, a igreja vai fornecer o material, vai fornecer tudo, e começa com 50 pessoas. Daqui a pouco começa a passar, precisa de 10, no final terminam 5. Mas aí, quantas vezes também a gente não vê assim, olha, vou colocar uma taxa, vou colocar uma taxa, para o povo valorizar. E vai estar mexendo no bolso do povo, o povo vai entender, não, pô, estou pagando, estou pagando todo mês, tem que ir, né? Estou pagando. Essa é a nossa vida lá fora. Se a gente começa um curso, alguma coisa, fazer de graça, a gente já, quando você está pagando, fala, não, trabalhei muito por esse dinheiro, estou pagando, tem que ir até o final. E por esse pensamento, isso é fruto da nossa natureza pecaminosa, a gente acaba transportando esse pensamento para a obra da redenção de Cristo. Ou seja, a gente quer o tempo inteiro fazer valer algo que nós fazemos para ser salvos. A gente quer o tempo inteiro, não, porque eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, eu sou uma boa pessoa, e eu faço, e eu aconteço, e eu. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos que é de graça, a gente tende foi de graça, né? Só que foi de graça, mas custou muito caro. Custou o sangue do nosso Senhor. Custou o único Filho do nosso Deus. Custou a vida do nosso Senhor e Mestre. Ele foi morto, mas antes de ser morto, foi muito e muito judiado. Açoitaram ao nosso Senhor. O pastor sempre fala, né, que naquela época os chicotes tinham aqueles ganchos que quando agarravam, quando puxavam, tiravam a carne, os pedaços do nosso Senhor. Se pega, imagina isso. Você acha que isso é de graça? É de graça para a gente que não precisou passar por nada. E é isso que Paulo vai dizer. É de graça porque alguém já pagou no nosso lugar. Então qual é o nosso papel com tudo isso? É valorizar essa graça que nos foi dada. É valorizar o que Deus fez com a nossa vida. É valorizar o sofrimento de Jesus na cruz. Porque é somente por isso que nós estamos aqui hoje. Se a gente acorda, se a gente anda, se a gente sai, se a gente vem à igreja, se a gente entende que somos salvos, é somente porque Ele pagou um alto preço por nós. Então não há nada que nós possamos fazer. Meu irmão, minha irmã, você pode ser o melhor profissional. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, você pode ser a melhor pessoa do mundo.
Isso não é nada diante de Deus. Tudo que a gente faz não é nada diante de Deus. O que Deus valoriza em nós é a nossa fé em Cristo Jesus. O que Deus vê em nós é o coração contrito. Deus não vai ver o nosso dinheiro, Deus não vai ver a nossa profissão, Deus não vê nada disso. Tudo isso é bênção do Senhor, sim, mas não é isso que nos salva. Não é a sua condição humana, muito pelo contrário. Nós só conseguimos fazer boas obras, só conseguimos ser boas pessoas porque Deus nos faz ser boas pessoas. Lutero, ele dizia que tudo de ruim que você vê em mim sou eu mesmo, mas tudo de bom é o Senhor. E é isso que precisa estar em nossos corações. Quando ele vai falar de graça, ele traz isso. Ou seja, eu sou ruim, mas Deus é bom, e por isso Ele me alcançou, e por isso eu sou filho, e por isso eu tenho a minha salvação garantida em Cristo Jesus, e por isso eu preciso ser uma boa pessoa, por isso eu preciso praticar boas obras nessa terra. Porque Jesus vai dizer que a árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos, e a árvore boa só pode dar fruto bom. Então, meus irmãos, se vocês entendem, se nós entendemos hoje que somos filhos do Senhor, chamados, escolhidos em sua graça, que nós não podemos fazer nada para merecer, nós possamos dar bons frutos. E aí eu quero caminhar já para o final com algumas aplicações. Mas antes, leia o versículo 27 comigo, por favor. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Sabe o que quer dizer jactância? Orgulho. Em outras versões vai dizer, cadê o seu, onde está o seu orgulho? E o que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que, poxa, me entendi, glória a Deus, a graça do Senhor me alcançou, sou um filho chamado, eleito do Senhor antes da fundação do mundo. Olha, Deus me alcançou, eu não tenho. Olha como que Deus é bom. Ou seja, Ele me escolheu. Afinal de contas, agora eu estou por cima. Só que quando a gente olha para a palavra, justamente ao contrário do que aconteceu em nossos corações. A gente tem que olhar para essa graça e falar, Senhor, assim como o próprio apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Por quê? Porque o nosso orgulho tem que ser quebrado com a graça do Senhor. Entender que nós não somos nada e Ele é tudo em nós. Como cantamos diversas vezes aqui, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso tem que ser um ato de humildade no nosso coração. A graça, somente a graça, a salvação somente pela graça, é um ato que deve gerar humildade no nosso coração. Humildade de espírito, de entender que Cristo é o único que pode e nós não podemos nada. Mas também tem que gerar uma outra coisa. A gente tem que olhar, começar a olhar para a última ordem de Jesus, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, com outros olhos. Que olhos? Olhar para isso e entender, esse mesmo Deus que me alcançou, Ele pode alcançar essa gente que está fora. E se você ainda não entregou sua vida para o Senhor, ou se você já esteve aqui dentro e hoje está com seu coração afastado de Deus, valorize essa graça, valorize o sacrifício do Senhor, possamos em nosso dia a dia valorizar tudo que Deus nos deu. E eu quero fazer algumas aplicações práticas e rápidas para a nossa vida. Primeiro, valorize a graça todos os dias, vivendo de maneira santa. Possamos valorizar isso que Deus nos deu. Segundo, pratique
as disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão com os santos, que é o que estamos fazendo aqui agora. Possamos ter em nosso coração, em nossa mente, Cristo e seus ensinamentos como prioridade. Às vezes nós trocamos qualquer coisa, a igreja por qualquer coisa. Muitos hoje estão trocando a igreja por Rock in Rio, muitos trocam a igreja para ficar em casa assistindo uma partida de futebol, muitos trocam a igreja por qualquer outra coisa. Ou seja, qualquer outra coisa é mais importante do que a igreja. Ou então no nosso dia a dia a gente, poxa, eu não tenho tempo para orar, estou sem tempo para nada. A gente passa um tempão no celular. John Piper vai dizer que as redes sociais servem para uma coisa, para naquele grande dia, diante do Senhor Jesus, comprovar que a nossa falta de oração, jejum e leitura da palavra não foi falta de tempo. 3. Lembre-se de que você é um filho amado do Senhor, que te tirou do caminho da perdição para a salvação. Como a palavra diz, Ele nos tirou do império das trevas, de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é muita glória, gente. Isso é muita graça, isso é muito privilégio. A gente tem que olhar para isso e entender que não há nada maior do que isso. Você pode se tornar um milionário, você pode ter um carro do ano, você pode ter o que você quiser, mas nada vai ser maior do que isso. Como eu aprendi, nós aprendemos sempre com o pastor Levi, Deus não nos chamou para ter o carro zero, a casa do ano. Isso aí é consequência do nosso trabalho. Deus nos chamou para a salvação, para vivermos ao lado dele. Então é isso que precisamos valorizar e nos lembrar todos os dias qual é o chamado do Senhor em nossa vida. E esse chamado se estende à pregação aos perdidos. Então, que o nosso coração ele esteja contente no Senhor, humilde em Cristo Jesus, mas também, como vai dizer um pensador antigo da palavra, com luz na mente e fogo no coração, e isso também se estendendo aos perdidos. Ou seja, nós precisamos olhar da porta para fora com olhares diferentes, e não mais como a pessoa do mercado, da rua, do lava-jato, da padaria, mas como pessoas que, assim como nós estávamos um dia, dependem da graça do Senhor, e que no meio deles o convite do Senhor está feito. Possamos orar para que essas pessoas, a começar de nossa casa, se tem alguém, para que essas pessoas apenas não ouçam, mas ouçam e atendam o chamado de Cristo, que é dado somente pela graça, por meio da fé. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a tua graça é suficiente para nossas vidas, Senhor. Nós não fizemos nada para merecer. Tua palavra nos disse que estávamos distantes de Ti, que somos pecadores, mas também, Senhor, nos diz que fomos justificados em Cristo Jesus na cruz. Glórias ao Teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter feito aquilo para nos salvar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por trazer a Tua justificação, julgando o nosso pecado em Cristo Jesus e estendendo até nós, os Seus filhos, o Seu perdão, Senhor. Nos ajude a nos manter firmes e fiéis em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, a todos os dias colocar o Senhor como nossa prioridade, Pai. A entendermos que a Tua graça, Senhor, é suficiente. A entendermos, Senhor, que nossa vida aqui nessa terra é para glorificar o Teu nome, Senhor. E que possamos olhar para os perdidos com olhos de amor, assim como o Senhor olhou para nós. Possamos estar com o coração disposto, Pai, a aparecer contigo e pregar àqueles que ainda não te conhecem. Traga, Senhor, para a tua casa aqueles que se desviaram. Sabemos que no meio dessa pandemia muita gente se esfriou. Sabemos que muitos abandonaram a fé, Pai. Isso em todas as igrejas. Mas te pedimos, Senhor, resgate aqueles que são teus. O Senhor, aqueles que o Senhor chamou, Pai, traga de volta para a tua casa, Senhor.
incomode o coração dessas pessoas, para que possam não só ouvir, mas atender novamente o teu chamado, Pai. E que possam se manter firmes e fiéis. E guarde os nossos passos, Senhor, para que nós não possamos olhar para a direita nem para a esquerda, muito menos olhar para trás, Senhor, mas que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, que é a garantia da nossa salvação, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com os meus irmãos. E que o Teu Espírito Santo continue ecoando a Tua palavra, Pai, em nossas mentes e corações ao longo dos nossos dias. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Lucas. Quero dizer que o trabalho que nós estamos fazendo aqui em Coelho da Rocha, mês que vem vamos completar 36 anos, estamos aqui pregando o Evangelho. Esse trabalho não foi em vão. Consagrar ele como bebê, viver ele como adulto pregando o Evangelho, ver o João Pedro e outros mais pregando, e eu sou grato a Deus por isso, né? E é isso que nós temos feito, pregar o Evangelho com simplicidade, sem inventar nada. Sempre digo que o Evangelho ele é simples, o homem que complica. Jesus foi muito claro: seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Então as coisas de Deus eram simples, é só fazer do jeito que Ele mandou fazer e deixar por conta do Espírito Santo. Quem vai convencer o homem do pecado, né, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar o Evangelho, não é? A toda criatura, independente de quem quer que seja, esse é o nosso papel, e é isso que temos que fazer. Amém? Fique de pé. Quando tudo era certo, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. O Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar ao fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um verdade para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, e
pecados, sofreu barbaridade por amor a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Valorize isso. Valorize o que você é e o que você tem. Você é filho de Deus. E você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Querido Deus, obrigado pela palavra ministrada nessa noite. Obrigado, Deus, por ter falado aos nossos corações. Leva-nos em paz aos nossos lares. Conduza-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua proteção, nos concedendo uma noite tranquila e nos dando um sono reparador. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça, Deus é bom a todo tempo.